Eu dei o título de Conhecendo Deus como Pai. E para falar de Deus como Pai, inevitavelmente, nós temos que ter, vem à nossa mente o referencial de pai terreno, não é isso? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 1. Eu tenho certeza que todos que estão cá, certamente, já se relacionam com Deus como Pai. Mas, muitas pessoas, mesmo cristãs, têm dificuldades de se relacionar com Deus como Pai. João capítulo 1, a partir do versículo 10. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 10. Capítulo 1, versículo 10 em diante. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, ministre aos nossos corações e saiamos daqui edificados, encorajados a nos relacionar de forma mais espontânea com Deus Pai. Podeis vos assentar. Como eu disse no início, falar da paternidade de Deus nos remete imediatamente ao nosso pai terreno. Meu pai foi um homem de poucas e tímidas palavras. Foi um marido honroso, com atitudes bem discretas. Ele foi um homem de sorriso largo. Mas, apesar do seu temperamento colérico, eu não lembro-me de nunca ter visto meu pai agredir a minha mãe, seja verbalmente ou fisicamente. Ele era um homem meigo. Ele era um homem que transmitia ternura nos seus gestos simples. Ele foi um pai que conhecia bem o valor da disciplina e tentava fazer sempre com sabedoria, porque amava os seus filhos. Ele era um pai responsável, ele foi um pai responsável. Mesmo nos anos mais desafiantes em que ele ficou desempregado por muito tempo, o meu pai não negligenciou propositadamente a sua responsabilidade de nos proteger, de prover para as nossas necessidades. A sua maneira simples, religiosa e disciplinada, meu pai procurou guiar os seus 9 filhos, preparando-os para o desafio de uma vida reta, pautada na ética, na moral, no trabalho e na fé em Deus. De todas as memórias que eu tenho de meu pai, há 2 que guardo com muito carinho em meu coração. A primeira delas foi ainda em 95, quando o Senhor separou-me para a obra missionária. Nessa altura, como eu já falei aqui na introdução, nós somos 9 filhos. E aprove ao Senhor chamar-me para a obra missionária. Eu fui a primeira a converter-se, a conhecer a Deus verdadeiramente e ter um relacionamento pessoal com Jesus como Senhor e Salvador. E nessa altura em que Deus chamou-me para a obra missionária, meus pais ainda não eram crentes. E o desafio de renunciar ao convívio familiar, abandonar a carreira profissional. Como profissão, eu sou pedagoga. Eu tinha sonhos de ser professora universitária. Eu trabalhava na Universidade Federal do estado onde eu morava, no Brasil. Eu já havia logrado êxito num concurso para ingressar
no departamento de pedagogia da universidade. Mas antes do governo federal chamar-me para assumir a pedagogia, o governo celestial enviou-me para pregar as boas novas de Jesus na Índia. E o meu pai não entendia, porque eu estava disposta a largar tudo e seguir em obediência a esse chamado. Eu lembro-me que numa manhã, meu pai veio cedo, deu-me bom dia e perguntou: Mara, você tem certeza que o que está acontecendo com você, isso que você chama de chamada de Deus, isso vem mesmo da parte dele? Eu disse: sim, papai, eu tenho convicção disso. E ele disse: então você vai com a minha bênção. E eu precisava daquela bênção do papai para ir ao campo missionário. A outra boa memória que eu guardo com muito afeto no meu coração foi no dia que ele abençoou o meu casamento no campo missionário. Eu lembro-me, naquela altura nós não tínhamos internet, não tinha chamada de vídeo, era uma ligação pelo fixo mesmo e custava muito caro. E o Constantino, meu esposo, naquela altura, noivo, ligou para falar com meu pai e pedir a minha mãe em casamento. E estas foram as palavras de meu pai: Constantino, eu não te conheço. Eu conheço a Mara, a minha filha. E se ela está afirmando que isso vem da parte de Deus, eu acredito. E eu abençoo a vossa relação, o vosso casamento. Ser filho de Deus, é preciso experimentar o milagre do novo nascimento. A leitura que nós fizemos em João capítulo 1, versículo 12, traz-nos uma verdade poderosa acerca da paternidade de Deus. E essa paternidade está disponível para todos. Todas as raças, etnias, credos, línguas, povos. Mas é preciso nascer de novo. É preciso experimentar este milagre que João fala aqui. Nascido não da vontade humana, não da carne, mas nascido de Deus. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: Deus é pai, não é padrasto. Não sei se vocês escutam essa frase por aqui em Portugal. No Brasil é muito comum: Deus é pai, não é padrasto. Sim, é verdade, Deus é pai, mas não é pai de todos. Todos são criaturas de Deus. É preciso experimentar esse novo nascimento, esse milagre, esse encontro pessoal com Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Deus é espírito, e o que eu quero dizer com isso? Não pertence a essa dimensão da matéria, é um outro nível. Nós também, nós somos trinos, no sentido de corpo, alma e espírito. Alimentamos o corpo com a matéria, pão, bacalhau, azeite, leite, né? E a alma é o intelecto, é a razão, são as emoções, são os sentimentos. E o espírito é a dimensão que Deus sopra dentro de nós. E é no nosso espírito que entramos em contato com Deus, que entendemos e que recebemos as revelações de Deus. Eu já experimentei o milagre do novo nascimento e relaciono-me com Deus como Pai. Com espontaneidade, com intimidade, sem ser desrespeitosa. Eu costumo dirigir uma reunião de oração todas as quintas-feiras, via internet, com os meus familiares e alguns amigos no Brasil que entram no link. E eu costumo dizer que eu lembro das palavras de Jesus, aliás, quando ele disse, os discípulos pediram para ele ensinar a orar, né? E ele disse: quando forem orar, orem assim: Pai nosso, Pai nosso. Eu costumo dizer para as pessoas que estão ali na nossa reunião de oração: imagine-se uma criança em necessidade, uma criança com frio, com fome, com sede, com medo, ou com uma listinha de sonhos, necessidades, anseios, projetos, e que
corre e se lança no colo do pai, na certeza e na convicção de que ele tem condições de suprir para aquelas necessidades. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus, com essa espontaneidade, com essa convicção, com esta segurança. Meu Pai, Ele pode, Ele deseja o melhor para mim. Muitas pessoas têm facilidade de se dirigir a Deus como Deus eterno, santíssimo, Rei das nações, Senhor dos senhores, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Está correto, é bíblico. Não há nenhum problema nisso. O problema é se relacionar com Deus apenas desta maneira e se privar do privilégio de chamá-lo daquilo que ele mais gosta, Pai. É possível que essa dificuldade que algumas pessoas enfrentam de se aproximar de Deus com espontaneidade como Pai, esteja relacionada a uma história sofrida em família. É possível que a dificuldade de se aproximar de Deus como Pai também seja consequência do exercício da devoção aqui dentro do santuário, onde você apenas foi ensinado a reverenciá-lo, a respeitá-lo, a adorá-lo, a servi-lo, mas não foi encorajado a se aproximar dele com espontaneidade e a convicção de que ele é o teu Pai. E um dos meus alvos nessa meditação é encorajá-lo a sempre que se aproximar de Deus, lembrar-se: Ele é meu Pai. Eu já nasci de novo. Amém? Um dos capítulos do Evangelho de João em que Jesus mais enfatiza Deus como Pai é o João capítulo 14, o conhecido capítulo da promessa do Espírito Santo. Queridos, ali no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus menciona a palavra Pai 20 vezes. As palavras que eu falo não são de mim mesmo, eu ouvi de meu Pai. A obra que eu realizo, eu vi meu Pai realizar. No versículo 23, é maravilhoso, eu vou até destacar para vocês. João 14, versículo 23. Jesus está falando acerca do amor como sendo expressão da nossa submissão e obediência a Deus. No versículo 15 ele diz: se me amás, guardareis os meus mandamentos. Eu quero ir para o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E agora vem uma promessa maravilhosa. E viremos para ele e nele faremos morada. Irmãos, quando eu li este versículo e recebi a revelação em meu espírito, e viremos e faremos nele morada. Houve um quebrantamento muito grande. É como se o céu se abrisse e eu ouvisse Deus ali do meu lado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo veio fazer morada. Isso é tremendo, não? Isso é uma promessa muito grandiosa. Eu vou destacar, assim, há também... há várias razões pelas quais as pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Eu vou mencionar algumas dessas razões. Mas antes, eu tenho aqui 3 grandes verdades acerca da paternidade de Deus, que eu gostaria de começar por elas. A primeira verdade acerca da paternidade de Deus: o Pai transfere a sua natureza para seus filhos. Nós sabemos que os pais, né, nosso pai terreno, transferiu para nós o quê? O seu código genético. Meus filhos têm características minhas e características do meu esposo. E o meu esposo é indiano. E as pessoas dizem: que mistura maravilhosa!
Foi Deus que fez isso. Então, um filho tem o aspecto, tem a minha pele, sabe, tem a minha cor. O outro filho já parece mais com o pai. Então, o pai transfere o seu código genético para os filhos. Deus Pai transfere a sua natureza divina para nós. Quando nós nascemos, fique à vontade para dizer glória a Deus. Isso me anima. Para dizer amém. Deus Pai transfere a sua natureza para seus filhos. Quando nós nascemos de Deus, aquilo que faz parte de Deus passa a fazer parte de nós. Os gostos de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus. Sabe, aquilo que eu fazia antes eu já não faço porque eu quero as coisas de Deus. Deus transferiu para nós a sua natureza divina. Vamos ler 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeira epístola de João, capítulo 3. A divina semente, que é o código espiritual de Deus, é transferido para nós. 1 de João 3, 1 e 2, diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Vamos para o versículo 9. Olha só que grandeza. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, o selo, a presença de Deus, amém? Permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Amém? Glória a Deus. A segunda verdade acerca da paternidade de Deus é que o Pai tem uma herança para dar, para abençoar os seus filhos. Deus Pai tem uma herança para mim e para ti. Amém? A parábola do filho pródigo em Lucas 15, eu acho que é a passagem entre as parábolas de Jesus que é mais popular e que toda a gente conhece. O pai que tinha 2 filhos e que tinha uma herança para partilhar com eles. E o filho mais novo pediu antecipadamente esta herança, né? Vocês conhecem bem essa passagem, eu acredito que sim. Há uma passagem em Coríntios, 1 Coríntios 2:9, que diz assim: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem sequer penetrou no coração do homem. O quê? O que Deus tem reservado para os que o temem. Há também uma passagem em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, do versículo 21 a 39. Eu não vou ler porque é uma passagem um pouco lenta. Mas ali diz, Mateus diz que Jesus passava de Sidom, de Tiro, e uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira, uma pagã, se aproximou de Jesus, chamando-o de Senhor, Senhor, filho de Davi. E o que me chama a atenção aqui é que, apesar de ser pagã, de não pertencer às ovelhas de Israel, ela chamou Jesus de Senhor, né? Ela sabia que Jesus descendia da raiz de Davi, e ela disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E se você ler essa passagem, Jesus ignorou aquela mulher. Jesus não deu atenção àquela mulher. E os discípulos disseram: Senhor, despede-a. Ele está a perturbar-nos. Despede-a. E ela, mais uma vez: Senhor, tem compaixão da minha filha. E a Bíblia diz que Jesus se dirige para ela com essas palavras: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas na casa de Israel. Jesus eliminou ela daquele grupo para o qual ele veio. Mas a mulher insistiu: Senhor, tem compaixão de mim.
E mais uma vez as palavras de Jesus são mais duras ainda. Jesus diz assim: não é bom que eu pegue o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. Irmão, se eu fosse aquela mulher, eu já tinha pegado a minha bengala e ido embora. Eu teria desistido. Mas aquela mulher não desistiu. Ela tinha uma necessidade, ela tinha uma súplica e ela acreditava que Jesus podia suprir. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém? Que coisa maravilhosa, não? Que fé, que obstinação, que necessidade ela tinha. Que fé, ela acreditava que Jesus podia. E Jesus honra a fé daquela mulher e diz: grande fé, mulher, tu tens. Será feito conforme a tua vontade, o teu desejo. Sabe o que isso me arremete, queridos? É que se para uma pagã, se para uma pessoa fora do rebanho, escolhido de Deus, a cura e libertação, se para os que estão de fora do rebanho, dos escolhidos de Deus, Deus ainda dispensa atenção, cura, milagres, quanto mais para nós, os seus filhos, quanto mais para os seus escolhidos, para aqueles a quem Ele já resgatou e adotou na sua família celestial. Há uma herança para nós. Nos acheguemos com ousadia na presença dEle, sabendo que Ele é um Pai que tem amor suficiente para atender o nosso clamor. E a terceira grande verdade acerca da paternidade de Deus, ainda sobre essa herança, não? O pastor até leu, nós somos herdeiros de Deus, né? Que herança seria essa que Deus tem reservado para nós? Irmãos, esse privilégio, essa honra de se relacionar com Deus, de saber que eu falo e Ele me escuta. E mais do que isso, Ele fala. E eu reconheço a voz dEle. Que herança Deus teria mais para nós? Um corpo glorificado, o céu. Cura, libertação, provisão para as nossas necessidades. Amém? A eternidade ao seu lado. A terceira verdade acerca da paternidade de Deus é o amor. Ele é um pai que ama. E aqui nós temos que desmistificar a percepção, a concepção limitada de amor como emoção, como sentimento. E eu sei, eu creio que vocês devem saber também, amor é uma decisão do coração. Amor é uma decisão do coração. E esse amor que Deus Pai tem para nós é no mais alto nível de motivação, de intenção, de vontade de promover o bem-estar. Deus ama-nos e Deus quer o melhor para nós. Amém? Ele quer nos proteger, nos assegurar, nos guardar, nos livrar. Agora, eu disse na minha introdução que meu pai sabia a importância da disciplina. Por isso exortava os seus filhos, por isso castigava os seus filhos. Porque ali na disciplina, meu pai expressava o cuidado paternal que ele tinha por nós, os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 10. O autor de Hebreus diz assim para nós: Deus disciplina ao filho que ama. Se alguns dos cristãos acham que são filhos, mas não estão passando pela disciplina corretiva do Senhor, há alguma coisa errada. Deus disciplina aos filhos que ama, né? Em João capítulo 15 ele diz: aquele que produz frutos, ele poda, para que produza mais frutos. E essa poda é exatamente uma disciplina, sabe? É uma correção para que nós sejamos santificados. Então, a disciplina do Senhor revela-nos o seu amor paternal. Amém? E quais seriam, então, as razões porque algumas pessoas têm dificuldade
Falta-lhes espontaneidade para se relacionar com Deus como Jesus, Pai. Quais seriam? A primeira dificuldade que eu tenho tido assim, contato quando compartilho com alguém acerca da paternidade de Deus, eu observo um relacionamento conflitante com o Pai terreno. Um relacionamento conflitante, doloroso, uma relação difícil com o Pai terreno. E, inevitavelmente, essa experiência é transferida para Deus Pai. Eu já fui evangelizar pessoas em que eu queria apresentar Deus como Pai. A primeira frase que a pessoa disse foi: se Deus é Pai, fica com Ele só para si. E ali, rapidinho eu percebi, a experiência dessa pessoa com seu pai terreno é conflituosa, é dolorosa. Um pai terreno ausente, omisso, irresponsável, violento, trata mal a sua mãe, disciplina seu filho sem amor. Eu não sei aqui, mas no Brasil, quando o pai não assume a paternidade dos filhos, ali no assento de nascimento está escrito, sabe o quê? Pai desconhecido. E essa criança carrega por toda a vida esse rótulo, pai desconhecido. Vocês podem imaginar que traumas, que vergonha, que dificuldades. Uma criança com assento de nascimento, como é o nome do pai? Não sei, nunca ouvi. Não o conheci. Então, uma pessoa que tem esse tipo de experiência com o pai terreno, é quase que automático que ela transfere aquilo para Deus. Mesmo depois da sua conversão, algumas pessoas têm essa dificuldade. Sabe? É Deus, é Senhor, é todo-poderoso, mas tem assim um embargo, sabe? Na hora de dizer paizinho. E de confiar de que pode se lançar nos seus braços na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora da fragilidade, na hora do aperto. E Ele estará com afeto para lhe acarinhar. Um pai que nunca irá tratar seus filhos sem misericórdia. Esse é o nosso Pai Celestial. Santo, perfeito, amoroso. Nenhuma dessas atitudes de um pai omisso, violento, irresponsável, deve, de maneira nenhuma, ser lançada para Deus. De maneira nenhuma. Esse não é o Pai Celestial que Jesus nos apresentou nas Sagradas Escrituras. Se algumas dessas cenas têm relação de semelhança com a tua experiência pessoal, de você que está aqui nessa igreja nessa tarde, ou você que escuta pela transmissão que está sendo feita na internet, eu oro para que a graça de Deus seja manifesta e você consiga desvincular essa imagem do Deus amoroso que Jesus nos apresentou como Pai. Amém? A outra dificuldade que algumas pessoas têm de se aproximarem de Deus como Pai é não conhecer a Deus verdadeiramente. Não conhecem a Deus. Não nasceram de novo. Elas têm uma experiência religiosa. Elas passaram por algum tipo de ritual. E pasmem, muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas estão domingo após domingo sentadas nos bancos, levantando as mãos, cantando os louvores a Deus. Mas não nasceram de novo ainda. E se a pessoa não experimentou este milagre de reconhecimento de Deus como Ele é santo e da nossa incapacidade de se aproximar desse Deus, se não for pelo arrependimento, pela conversão, pelo reconhecimento do nosso pecado, não conhece a Deus verdadeiramente, não experimentou, não se converteu, tem uma religião, segue rituais, mas não conhece a Deus. Então, neste caso, é impossível conhecer a Deus como Pai. E a terceira razão, porque algumas pessoas têm dificuldade, tem uma ideia errada de Deus, como eu falei no início.
foi-lhe apresentado apenas um Deus todo-poderoso. Queridos, o cristianismo é a única religião que apresenta Deus como Pai. Eu conheci de perto o hinduísmo, eu vivi na Índia quase 20 anos. E no hinduísmo, eles têm mais de 300 milhões de deuses. Deus com todas as caras e formas para agradar a todos os gostos. Deus com cara de elefante, Deus árvore, Deus pedra, Deus cobra, Deus com tridente na mão, Deus pisando uma caveira. São imagens, às vezes, até temerosas de Deus. Isso sabe? E é um Deus que demanda muitos rituais, é um Deus que demanda muitas obras para poder agradá-lo, para se aproximar dele, com muito sacrifício, com muitas oferendas. O budismo apresenta Deus como uma força cósmica presente na natureza. Uma força não tem filhos. O hinduísmo, Deus assume a pessoa de Alá, que não tem filhos, que se mostra um Deus vingativo, violento. Mas o cristianismo apresenta-nos Deus como Pai. Como Pai. E nós não podemos nos privar desse privilégio de nos relacionar com Ele como Pai. Eu vou conduzir agora para a conclusão. Apesar da minha boa experiência com meu pai terreno, como eu falei aqui, um homem de caráter nobre, né? De coração generoso, que amava os seus filhos, a sua esposa. Agora em abril vai fazer 2 anos que meu pai partiu para estar com o Pai Celestial. Amém? Apesar da minha boa experiência, né? Convivência com meu pai terreno, se eu o comparar com o Pai Celestial, inevitavelmente, eu vou ver suas falhas. Eu vou ter que admitir as suas limitações. Mas mesmo assim, ele me apontava para a existência de um Pai infalível. Amém? Eu vou concluir lendo aqui uma poesia de um padre bem conhecido lá no Brasil, Fábio de Mello, que diz assim: quando o sol ainda não havia cessado o seu brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio assentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu da sua cabeça e buscou um copo de água no pote de barro que ficava num lugar de sombra constante. Parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a sina do dia e agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu o olhava e pensava: como é bom ter Deus dentro de casa. Como é bom chegar a esta hora do dia e ter um Deus só para mim. Cair nos seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que ele desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai. E foi assim que eu descobri que o meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus com o seu jeito infinito de ser homem. Que Deus, na sua imensa graça e misericórdia, possa abençoar os pais aqui presentes, nessa compreensão e nesse desafio de que você significa um referencial da paternidade de Deus. Vamos ficar em pé na presença de Deus e eu queria concluir com a oração pelos pais, pelos filhos, pelos futuros pais. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti em reverência, em gratidão, em louvor. Pai, é tão bom termos essa convicção de que chamamos-te de Pai e de fato somos Teus filhos. Muito obrigada, Pai, por este milagre, por ter nos adotado, por ter, Senhor Deus, permitido
que fôssemos conhecidos por Ti. Obrigado por ter colocado dentro de nós a Tua semente, o Teu Espírito, o Teu selo. Obrigada, Senhor Deus. E eu oro pedindo, Pai, para que Tu possas abençoar os pais aqui presentes, os filhos aqui presentes. Senhor, se qualquer um de nós tem experimentado, ó Deus, uma convivência difícil, dolorosa com o nosso Pai terreno, eu oro para que o Senhor, nesta tarde, possa fazer o milagre, Senhor, de uma cura interior, na alma, trazendo convicção, Senhor Deus, que o sangue de Jesus perdoa, limpa, e que Teu amor e a Tua graça derramada em nossos corações nos abençoará, Senhor, para olhar para nossos pais com a mesma compaixão que Tu olha por nós, que Tu olha para nós. Abençoa os futuros pais, Senhor, que estão aqui também, para que eles possam ter essa percepção, Senhor. São falhos, mas ainda assim, Senhor, pautados na rocha, no princípio, no amor, na graça, na misericórdia, eles poderão apontar para o Deus Todo-Poderoso, para o Pai amoroso, que ama, que disciplina, que cura, que abençoa, que liberta. Senhor, muito obrigada por mais esse privilégio que nós temos, Senhor, de nos colocar diante de Ti com a mente, com o coração sensível, para mais uma vez sermos enriquecidos e edificados. Nós oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus, nosso amado Senhor. Amém.